O Cerrado é um bioma que se estende predominantemente pelo Brasil, ocupando 24% do nosso território nacional, além de áreas no Paraguai e na Bolívia. Essa vasta região atua como uma conexão vital entre ambientes áridos, como a Caatinga e o Chaco, e florestas densas, como a Mata Atlântica e a Floresta Amazônica. Com coberturas vegetais que variam entre formações florestais, savânicas e campestres, o Cerrado ele se destaca pela sua rica biodiversidade, sendo 32% de suas espécies endêmicas. Com uma população de aproximadamente 35 milhões de habitantes, o bioma abriga comunidades tradicionais, como indígenas, quilombolas e ribeirinhos, que dependem diretamente dos seus recursos naturais. Esses são alguns dos fatores que mostram a relevância social e ambiental do bioma cerrado e que motivam a sua conservação. Para falar um pouco sobre isso, hoje a gente trouxe a Lara, da Rede de Proteção do Cerrado Paulista. Bom dia. Bom, para quem não nos conhece, somos o podcast Agenda Ambiental em Debate, produzido por alunos do campus da USP de São Carlos, na Universidade de São Paulo, que conversa com referências no assunto meio ambiente. Nosso foco é propor, ao final do projeto, uma agenda ambiental para a cidade de São Carlos. Eu sou o Ed, estou aqui com a Maju e com a nossa convidada Lara, da Rede de Proteção do Cerrado Paulista, e hoje a gente vai ter um papo sobre o assunto, então. A gente está presente no Spotify e também em outras plataformas de streaming, pelo nome Agenda Ambiental em Debate. Bom, e aí para começar então com a Lara, né, nossa convidada. Então, Lara, você pode se apresentar para a gente, por favor, e contar, né, o que é a Rede de Proteção do Cerrado Paulista e como ela surgiu? Bom dia, Maju. Bom dia, Ed. Obrigada pelo convite. Bom, a Rede de Proteção do Cerrado Paulista surgiu, nesse momento, basicamente por uma urgência de tentar salvar a Lei 13.550 de 2009, que é a Lei do Cerrado Paulista. Por que salvar? Porque existem 2 projetos de lei na Alesp em tramitação que estão ameaçando essa lei. Meu nome é Lara, eu sou formada em letras, né? E eu estou aqui em São Carlos desde 2000. E por que eu sei que essa lei é importante? Muita gente não conhece a lei, muita gente não conhece que existe cerrado em São Paulo, e esse é o nome do nosso perfil no Instagram, Existe Cerrado em SP. É uma hashtag que a gente tem usado bastante também, porque muita gente conhece hoje em dia o cerrado do Planalto Central, né? Mas não sabe que existe cerrado no estado de São Paulo, ele desce e vai até um pedacinho do Paraná. E eu também não sabia. Até 10 anos atrás, eu moro perto de uma área de cerrado, de fragmento de cerrado, onde está o campus da UFSCar atualmente, aqui em São Carlos, né? E eu ia passear ali, como muita gente vai. É uma área verde, vamos dizer assim, né? Até um dia, em 2014, em que estava sendo construído o prédio do IFISP ali, dentro dessa área. E aí eu me espantei. Eu falei, nossa, mas está construindo uma coisa aqui nessa área verde, né? O que será? Será que isso pode, né? Aí eu comecei a procurar pessoas que estivessem sabendo sobre aquilo, mas o que está acontecendo aqui, né? E aí, então, eu descobri, pesquisando na internet, perguntando para conhecidos, que existia o Coletivo do Cerrado, que era um grupo de, basicamente, estudantes, tinha um ou outro professor ou outras pessoas da comunidade externa, mas basicamente de estudantes que estava tentando trabalhar para proteger aquele fragmento de cerrado. Proteger por quê? Porque no final de 2014 já existia um edital publicado pela universidade para fazer uma avenida que cruzava uma área de cerrado ali, a avenida que justamente juntaria a área já construída da universidade com o prédio do IFISP, que estava sendo construído, e um prédio do centro de convenções ali nessa área que eles chamam de extremo norte. O que acontece ali? Ali são eucaliptos. Pode derrubar eucalipto, né? E eu fui aprendendo também, então, né, contando um pouco então, dessa história, que ao conhecer esse grupo, ver como eles estavam trabalhando e ver as verdadeiras ameaças, a construção do IFISP em si não era uma ameaça, porque foi retirado eucalipto ali para ser construído esse prédio. Mas como ia chegar lá? Não tinha como chegar lá. Eles começaram a construir um prédio sem saber como que as pessoas iam chegar até lá. Porque a estrada municipal que existe ali naquela região não era asfaltada na época. Era uma estradinha de terra que não ia dar conta mesmo do movimento que aquele prédio ia gerar. Nem, muito menos, o centro de convenções enorme que foi construído ali. Então, ali eu me envolvi com o Coletivo do Cerrado, com esse grupo de alunos e tal, que estava nessa luta. Na época, uma advogada da cidade se ofereceu para ajudar e eles entraram com uma ação popular na justiça. E a liminar suspendeu a construção da avenida. A avenida passaria por uma área ali que é de cerrado regenerado, porque a história do campus, não vai caber aqui contar toda a história, mas ela já foi plantação de café, e aí tem essas plantações de eucalipto, mas
teve uma área ali que eles tinham tirado o eucalipto e não replantaram, então rebrotou cerrado. Então ele estava em estágio talvez médio de regeneração, não sei com detalhes, mas ele estava considerado regenerado ali. E isso permitiu que o juiz desse uma liminar suspendendo então a construção daquela avenida. Então, de certa forma, ali é uma pequena primeira vitória legislativa, né, que é bastante a experiência que eu tenho, na verdade, desde aquele momento, né, de participar da tentativa de proteção do fragmento do Cerrado. E a Lei 13.550 foi usada desde aquele momento, porque ela tem várias restrições para a supressão de vegetação de cerrado, enfim, né, ela legisla toda essa questão, né. Passaram-se vários anos, muitos desses estudantes acabaram se formando, como a gente sabe a história, né, eles acabam se formando, se mudam de cidade, começam a trabalhar, então o movimento em si, o coletivo do Cerrado foi meio que se desfazendo, vamos dizer assim, né. Eu acho que durou cerca de 4 anos, aí eu e a Alessandra, que hoje somos do Núcleo de Proteção Cerrado Vive, né, a gente acabou, vamos dizer, herdando esse movimento, continuando, né, em comunicação com a advogada e essa questão da ação na justiça contra essa avenida. E a UFSCar acabou dizendo assim para o juiz, né, entrou com um documento ali dizendo assim, olha, a gente não vai mais construir essa avenida, porque a gente não tem dinheiro. Então, o motivo para não fazer mais a avenida não era um reconhecimento do problema que seria abrir aquela avenida ali no Cerrado, além de suprimir uma área grande, acho que era 30 metros de largura que a avenida faria, tem todo aquele problema que a gente fala que perde a conectividade dos microfragmentos dentro do fragmento, né? Mas isso não foi reconhecido em momento nenhum naquela ação na justiça. Pelo contrário, existem frases do procurador, em nome da universidade, dizendo assim, mas juiz, isso aqui é uma área em franca urbanização, isso aqui vai desaparecer cedo ou tarde. Então, existe, assim, uma indicação de uma falta de percepção do valor realmente daquele fragmento, né? E acabou então que aquela ação acabou, mas não porque eles desistiram de construir, porque eles não vão nunca mais construir, né? Então isso era naquele momento. E dali em diante, então, eu e a Alessandra, a gente acabou percebendo a importância de ficar de olho nisso, nessas tentativas de interferência naquele fragmento, né? E sempre, em outras ocasiões, que não cabe aqui detalhar tanto, mas sempre essa Lei 13.550 foi uma grande ferramenta nossa. Em 2018, a gente ficou sabendo que os vereadores da Câmara de Bauru, unanimemente, estavam pressionando o governador para modificar essa Lei 13.550. Eles sempre alegavam que assim, isso está impedindo o nosso crescimento, que é um discurso super conhecido assim dessa tentativa de fragilizar a legislação ambiental, né? Sendo que é muito importante ressaltar que a Lei 13.550 ela não é uma lei de desmatamento zero. Não é assim, é proibido desmatar cerrado. Pode desmatar cerrado, mas dependendo da situação, você tem que deixar 20% aqui, dependendo da situação, 30%, tem que fazer compensação ambiental. Ela só legisla, não é impossível. Então, assim, essa coisa de estar impedindo o crescimento é um argumento bem falacioso no nosso ponto de vista, né? Então, em 2018, quando a gente percebeu que eles chegaram a escrever uma carta que tem no nosso... Depois eu vou falar sobre o abaixo-assinado, né? Foi nesse momento, na verdade, a gente acabou criando, então, um abaixo-assinado, que hoje a gente está com 76 mil assinaturas, contra essa tentativa de desmonte. Isso foi em 2018, mas em 2021 isso se transformou numa coisa, materializou-se, né, num projeto de lei 138 de 2021, que era da Valéria Bolsonaro, que trouxe várias, né, alterações nessa lei. A gente fez contato, então, com um deputado da Alesp, que era, na época, o presidente da CCJ, né, da Comissão de Justiça, que deu um relatório contrário ao PL. O fato é que foi passando o tempo, ele acabou não sendo votado, esse PL. Mas, em 2023, então, a Valéria Bolsonaro foi reeleita e ela reapresentou esse projeto de lei, que é o 345/23. E, em 2023, a Dani Alonso, que é outra deputada, também entrou, então, com o PL 1105 de 2023. Eu e a Alessandra, aqui em São Carlos, e o Eric Mulato, em Bauru, da SOS Cerrado Bauru, que é uma ONG que existia, mas não existe mais, a gente estava tentando, então, essa mobilização, como que a gente faz para essa lei não acabar, ela é tão importante pra gente, a gente já usou ela várias vezes, né? Mas a gente percebeu a necessidade, assim, mas cadê o resto dos ambientalistas, as pessoas como nós que lutam pela proteção do Cerrado no estado de São Paulo? Vamos se unir, vamos atrás delas? Então, foi assim que surgiu a Rede de Proteção do Cerrado Paulista, muito por conta dessa ameaça, dessa lei. A gente acabou pegando uma listagem da dissertação de mestrado do Rodrigo Agostinho, que ele fez um levantamento, né, de áreas prioritárias para serem unidades de conservação no estado de São Paulo, e ele acabou fazendo um cruzamento de informações sobre áreas com maior quantidade de vegetação de cerrado e com maior número de registro de espécies-alvo. E ele saiu com 33 municípios aqui. Então, o que a gente fez? A gente começou a procurar na internet gente nessas cidades que se preocupava com a natureza. Então, era pesquisar lá ambiente, natureza, cerrado, e essas cidades, e foi um negócio meio... Aí achava o telefone de um, e-mail de outro, então a gente começou a fazer contato com pessoas que... Né, todas elas, não, estamos junto, estamos dentro, quando a gente começava a explicar as ameaças dessa lei, né?
E aí foi assim que surgiu. Bom, você poderia falar mais sobre os impactos dessas propostas diretamente no bioma? Bom, vou voltar um pouquinho, né? Você que falou um pouquinho do Cerrado como um todo, né? O Cerrado no estado de São Paulo, ele tem 217 mil hectares, mas ele está todo muito fragmentado. Isso é uma característica muito importante dele. Fragmentado por causa das atividades humanas mesmo, né? Da agricultura, da pecuária, da urbanização, da mineração. Então, ele está espalhado em 8.300 fragmentos, sendo que mais de 4 mil, ou seja, metade deles tem menos que 10 hectares. Então, realmente são fragmentos pequenos, mas que os estudos que existem mostram a importância da biodiversidade nesses fragmentos, mesmo eles sendo pequenos, né? E só 47 desses 8.300 fragmentos têm mais que 400 hectares, né? Então, realmente são fragmentados. Então, essas alterações, né, que a gente estava falando, eu vou mostrar aqui alguns exemplos, né, da 345. Por exemplo, a lei original, por exemplo, fala que é vedada a supressão de vegetação do cerrado que exerça a função de proteção de mananciais e recarga de aquíferos. Na verdade, a gente sabe que praticamente o cerrado inteiro exerce função de recarga de aquíferos, né? Por causa da característica dele e tal. Mas o PL, ele traz assim, não, ele veda a supressão do cerrado que estiver localizada em áreas de proteção de mananciais legalmente definidos. Então, tirou a parte da recarga de aquíferos e ainda disse que o manancial tem que ser legalmente definido. Então, né, ele vai trazendo várias pequenas alterações que vão minando o poder de proteção da lei, né? A lei veda a supressão de vegetação do cerrado situada em áreas prioritárias para conservação. Ela fala assim, o projeto de lei, né? Situada em área de alta prioridade. Então, são alguns exemplos que vão mostrando nessas tentativas no fim, né? Parece pouca coisa, mas vai acabando com o poder da lei mesmo, né? E a compensação, né, em algumas situações, a lei fala que obriga, né, uma vez que tenha sido autorizada essa supressão, a compensação ambiental, na forma de preservação, tem que ser em área equivalente a 4 vezes a área desmatada, segundo a lei atual. O projeto de lei fala que a área a ser compensada é igual à área desmatada. Então, diminui de 4 vezes para 1 vez isso, né? E o PL, isso são alguns exemplos da 345, né? E o PL 1105, ele foi bem mais sucinto, ele não mudou quase nada, mas ele mudou uma coisa que muda tudo, conforme essas características que eu acabei de falar para vocês. Porque ele fala assim, que só é permitida a supressão sem precisar de autorização quando a propriedade possuir área superior, quer dizer, só seria necessária autorização para propriedades com área superior a 10 mil metros quadrados. Que a gente acabou de ver que metade do cerrado no estado de São Paulo estaria fora disso aqui. Poderia ser desmatado sem necessidade de autorização. Então, numa tacada só, ela praticamente acaba com a lei, né? Essas são algumas alterações que acho que dá para dar um panorama do problema que elas são para essa lei. E, Lara, isso do ponto de vista, assim, da conservação ambiental, né? Mas e para as populações humanas, né? Qual é o impacto se essas propostas forem efetivadas, né? Bom, como a gente viu, né, o cerrado no Brasil todo e também no estado de São Paulo, eles são bastante responsáveis pela preservação dos mananciais e pela recarga de aquíferos, né, e até mesmo para filtragem dessa água, para evitar, diminuir, né, a poluição dos aquíferos. Existem estudos, inclusive, mostrando que áreas vegetadas, por exemplo, são áreas em que diminui a incidência de dengue. Tem vários, então, impactos, né, que tanto a preservação da natureza como um todo, quanto a preservação do cerrado específico, alteram diretamente a qualidade da vida humana, né? Os próprios alagamentos, né, que a gente sabe, inclusive, aqui em São Carlos, que essa urbanização, do jeito que ela é feita, sem respeitar, sem manter bosques urbanos, e esses fragmentos que a gente está falando teriam muito esse papel, né, de fazer toda essa... Enfim, de ter todo esse papel, né, de preservação, acho que principalmente da biodiversidade em si, né, que cada vez mais aumenta esses animais em vulnerabilidade, em ameaça de extinção, e que eu particularmente, né, e algumas pessoas da rede também, a gente também tem muito essa coisa de valorizar a vida em si, né, assim, a gente... até uma visão, assim, né, que eu acho que é uma das coisas muito importantes da gente trabalhar para mudar essa visão que hoje em dia a gente tem de coisificar demais a natureza, né? Eu tinha até separado umas expressões que a gente usa que mostram bem isso, né? Então, a gente fala assim, serviços ecossistêmicos, né? Então, são benefícios que a natureza provê para as pessoas. Recursos naturais, então a gente chama a natureza um dia de recursos, né? Elementos extraídos da natureza para satisfazer necessidades humanas. Mercado de carbono, então a gente transforma essa questão. Então, assim, na minha opinião, a gente tem aí um paradigma
ele que precisa ser mudado, senão até o Rodrigo Agostinho, inclusive, né, como eu mencionei, ele fez essa dissertação de mestrado, ele foi vereador e prefeito em Bauru, deputado federal e hoje em dia ele é presidente do IBAMA. Né? Então, ele deu uma entrevista recentemente, esse mês agora, ano passado, no videocast do Instituto Cerrado, e ele falou uma coisa parecida, né? Achei interessante com esse meu modo de pensar, porque eles estavam falando sobre essa questão dos combustíveis fósseis, né? Desse problema que o mundo inteiro está enfrentando, e ele falou, a gente precisa fazer essa transição, inclusive de mentalidade, porque senão as pessoas vão encontrar soluções tecnológicas para os desafios, os problemas, e a biodiversidade vai continuar sendo transformada em produto. Então, assim, eu acho muito semelhante essa ideia. Então, por um lado, além dos problemas, né, para o ser humano, nesse sentido mais direto, eu acho que se a gente continuar trabalhando com esse paradigma, assim, se a gente matar as abelhas, a gente fica sem comida. Então, vamos preservar as abelhas. A gente fizer tal coisa, a gente fica sem água. Então, parece que é um paradigma que não está dando certo, não é? Por um lado, acho que a gente não vai ir para um paradigma que às vezes eu vejo que tem algumas correntes, assim, dos indígenas, né? Que eles se sentem muito mais conectados com a natureza. Eu acho difícil que a gente, com a nossa cultura, no nosso dia a dia, a gente vá ter exatamente a mesma visão que eles. Mas, por outro lado, a gente não tá dando certo a gente ter uma visão tão, né, coisificante da natureza, assim. Então, eu acho que tem esse ponto, assim, pra gente ver. Mas é óbvio que o Cerrado, hoje em dia, ele é super importante para essa coisa dos recarga dos aquíferos, para proteção da água, principalmente, e da biodiversidade em si. E essa fragmentação vai causar também o distanciamento das pessoas do Cerrado, não é? Porque muita gente vive em São Carlos, por exemplo, e não sabe que vive numa região que existe Cerrado. E aí, se o Cerrado deixar de existir aqui, as pessoas não vão saber mesmo, assim. Justo. Essa também é um outro aspecto, até que é uma das conclusões do Agostinho também, porque ele fala da importância de fazer unidades de conservação, porque desse pouquinho que sobrou fragmentado, tem um número aqui, um número muito pequeno está em unidades de conservação, né? Então, ele fala que precisaria aumentar. Para aumentar, um dos aspectos seria fazer esses levantamentos biológicos mesmo, né? Do que existe, para a gente poder saber como proteger. E as unidades de conservação, elas podem ser federais, estaduais ou municipais também. Ter mais parques, né? Parques urbanos, então, realmente, precisaria do movimento contrário, né? Das pessoas conhecerem mais o Cerrado na própria cidade para buscar modos de protegê-lo. Legal. Bom, e aí, né, diante da importância, então, do Cerrado e até dessa nossa própria relação, né, com o bioma, que ações que a rede tem desenvolvido, né, a partir, né, dessas pressões vindas da lei, ou, enfim, ações como educação ambiental, que outras atividades, né, têm sido desenvolvidas no âmbito da rede? Na verdade, assim, como eu falei, foi no final de... não vou lembrar agora o mês certinho, mas assim, tem uns 4 meses que a gente está criando essa rede, né? Então, agora a gente está numa etapa... E como a gente sabe, assim, como tem pessoas em todas as cidades, né, em várias cidades espalhadas, eu até tinha trazido aqui uma imagem que para citar as cidades, né? Não sei se eu vou achar aqui. Mas é mais virtual, assim, nosso contato até agora, né? A gente não conseguiu fazer nenhuma reunião presencial e tal. Então, por hora, realmente o foco é a questão desses PLs. O PL 345 acabou de passar pela Comissão de Justiça e foi para a Comissão de Meio Ambiente. E o 1105 está na Comissão de Justiça, um deputado pediu vistas. A gente começou a fazer contato com esses deputados para isso, por exemplo, para alertá-los. Olha, esses projetos são importantes, por favor, dá atenção para eles. A gente mandou esse manifesto, a gente fez um manifesto. A gente já tinha feito um manifesto lá na época da Valéria Bolsonaro, no primeiro PL, a gente foi entregar, inclusive, em mãos para ela, quando ela estava um dia aqui em Rio Claro, entregamos para ela e tal, e a gente meio que deu uma atualizada nesse manifesto e entregou novamente, ele está no processo virtual dos PLs na Lesp, né? Então, assim, a gente mandou e-mail com esse manifesto para todos os deputados que estão na Comissão de Meio Ambiente e a gente começou a ligar nos gabinetes. Você recebeu? Não recebi. Manda de novo, não sei o que e tal, né? Então, mas você leu? Chegava para você, mas não é com esse assessor, é com aquele assessor. Então, por enquanto, é uma questão, um lobby, vamos dizer assim, né? Um lobby do bem, né? Para a gente poder ter certeza que esses deputados que estão na Comissão de Meio Ambiente, na hora que eles forem para votação, eles vão estar cientes do que eles estão na mão. Infelizmente, a gente percebe que isso não tem muito acontecido. Alguns, inclusive, respondem assim, não, mas a gente não lê, a gente só lê projeto de lei que o nosso deputado é relator. Então, a maioria, eles votam ali, eles não sabem nem o que eles estão votando. E, infelizmente, eu tenho visto essa experiência mesmo nessas ligações com os gabinetes, né? Então, por enquanto, o trabalho tem sido bem centrado, já que está nessa tramitação, é muito importante a gente barrar agora. Então, não deu tempo ainda, condições da gente pensar em outras ações. Mas, pela dinâmica, né, pela característica desse grupo, como
a gente tem visto que tem pessoas de várias formações, tem artista, né? Não é só ativista no estrito senso, né? Como a gente fala. Então, acho que vai rolar, assim, tem oportunidade para rolar muitas atividades legais, assim, mais no futuro. Inclusive, a gente vai precisar mapear problemas do Cerrado, ameaças do Cerrado nessas cidades dessas pessoas, nas regiões, nos territórios delas, para ver como que a rede, então, vai poder ajudar, né? Pressionar, incidir em cada problema de ameaça nessas regiões que vão fazer parte dessa rede, né? Mas, por enquanto, tá centrado nesse trabalho mesmo de garantir que esses PLs não passem. Entendi. Você falando, eu fiquei um pouco na dúvida, assim, então o propósito da rede é atuar sobre o Cerrado e, por enquanto, então, na prática, a questão que tem sido mais discutida são as leis, né? Mas tem uma proposta mais abrangente do que isso. Sim, a gente percebeu na primeira reunião que a gente fez virtual, quando as pessoas começaram a se apresentar, e a gente percebeu a riqueza que tem ali, né? Que realmente, assim, no meu ponto de vista, porque como eu falei, a Alessandra e o Eric foram as primeiras pessoas que começamos a tentar montar esse grupo, preocupados ali com os PLs, né? Mas, eu mesmo então estava esperando uma coisa mais direcionada, mas eu percebi que existe uma riqueza, assim, muito grande de possibilidades, e todo mundo percebe muita necessidade disso. Cada fala das pessoas percebe, olha, a gente sozinho aqui tá difícil, então a gente precisa se fortalecer enquanto rede mesmo no estado. Lara, aproveitando que você está falando sobre a história do grupo de vocês, tanto que estava escrito aqui na televisão, União pelo Cerrado, porque esse era o nome do grupo anteriormente, poderia explicar como que a União pelo Cerrado virou a rede de proteção do Cerrado Paulista? Não, é mais porque, como eu falei, ainda é um processo de formação, assim, do grupo, percebe? Desde essa história de, vamos ligar, você não quer, você protege o Cerrado? Protejo, sim, vamos se unir, vamos. Então, era uma coisa assim, nessa base mesmo né? E aí, agora, recentemente, é que a gente acabou, então, assim, definindo um grupo coordenador, né? E aí, esse grupo coordenador está tentando escrever diretrizes, né? Então, assim, definir bem o objetivo. Porque tem isso, tem gente que... A gente tem, inclusive, representante de Brasília e 2 representantes no estado de Minas Gerais, além dos representantes da cidade de São Carlos. Mas a gente fica meio assim, no cara, não, mas aqui no Minas Gerais eles também estão atacando o Cerrado, e a gente fica meio... Calma, né? Por enquanto, a gente vai ter que centrar no estado de São Paulo. Infelizmente, a gente não tem perna para, né, abraçar tudo. Então, definir esses objetivos, as nossas ações, a gente está nesse processo, né? E aí é que definimos, assim, o nome mais oficialmente, vamos dizer, nessas últimas reuniões mesmo. Talvez fique Rede Popular de Proteção do Cerrado Paulista, a gente está definindo isso, quais as condições para alguém ser membro, para se manter membro, vai ter reunião constante, a pessoa tem que estar frequente nas reuniões, tudo isso está sendo formado ainda, na verdade, né? Mas, como a gente viu assim, ao mesmo tempo que está em formação ainda, a gente já assinou 36 pessoas assinaram esse manifesto, a gente já entregou lá, está fazendo esse tete-a-tete com os deputados, né? Então, uma coisa, ao mesmo tempo assim, a gente sabe, inclusive, que um grupo como esse, ele tem um tempo de maturação mesmo, né? Até todo mundo se encontrar ali, mas, ao mesmo tempo, os PLs estão pressionando a gente para... Então, a gente está nesse movimento, assim, né? De respeitar o nosso tempo de formação e tudo que precisa e, ao mesmo tempo, correr atrás dos PLs, né? Legal. Só uma última pergunta sobre esse assunto ainda, fiquei curioso. Se vocês, né, nesse processo de formação, conseguiram encontrar outros grupos que têm atuado ou trabalhado nessa mesma direção, assim, né? Se é uma rede de pessoas ou se tem instituições e parcerias desse tipo. Os dois. Quando a gente começou essas ligações, essas buscas na internet, a gente achou pessoas e achou grupos também. Algumas dessas 36 que assinaram esse manifesto fazem parte de instituições, de ONGs mesmo, né, ambientalistas. Dá uma olhada aqui só para vocês terem uma ideia. Por exemplo, a Adriana, que é de Itapecerica da Serra, ela faz parte do Preservar Ambiental, que é uma associação de defesa do meio ambiente. Tem a Rede Araticum, que está representada também. O Coletivo Socioambiental de Atibaia, que é muito forte. Inclusive, eles têm um trabalho lá de tentar transformar uma área em parque de cerrado, que é bem raro aqui, né, na nossa região. Então, tem um pouco dos dois. A gente, ao mesmo tempo que a gente foi entrando em contato com as pessoas, algumas representam grupos e outras estão autônomas ali. Sim. Então, a gente pode agora passar para a ameaça realmente que existe no Cerrado. E quais são os principais grupos ou atores que pressionam a expansão de atividades no Cerrado? E por que existe esse interesse? Então, na verdade, como eu falei, eu tenho a minha experiência, né? E a minha experiência foi bem, acho, diferente, porque, como eu falei, desde 2014 a gente começou a perceber uma espécie de ameaça ao Cerrado que existia pela própria administração da universidade. E eu acho, então, que respondendo essa pergunta, para mim o principal perigo vem dessa questão da visão, como a gente acabou de falar, da falta de compreensão de que existe Cerrado no estado de São Paulo, de que ele tem uma importância, de que mesmo fragmentos pequenos são importantes sim.
Até onde a gente vai buscar crescimento econômico e expansão? Qual que é o limite que a gente está... que vai estabelecer esses limites? Porque na época, os estudantes ali do grupo, a gente escutou coisas do tipo assim, de um reitor, né? Ah, mas isso aqui não é um parque. Tipo assim, não adianta vocês ficarem querendo defender isso aí, porque isso aqui não é um parque, é uma universidade. Tá bom, vamos construir sala de aula até onde? Até o centímetro que cola ali na calçada? Ah, não, vamos deixar uma árvore. Não, 2 árvores. Quantas árvores vai deixar? Quanto de cerrado vai deixar? Então, essa discussão é que precisa ser feita com um olhar um pouco diferente do que tem sido feito até agora. Então, quando você fala assim, que atores, eu não tenho essa informação de dados para te dar, eu tenho os estudos aqui que dizem que são essas atividades, geralmente, que foram fragmentando no estado de São Paulo. A pecuária, a agricultura, geralmente a monocultura, né, de cana-de-açúcar, não é? A agricultura familiar, que geralmente conversa melhor com a natureza, né? A mineração, como eu acabei de falar, e a urbanização mal feita, como as meninas do GTPU, né, as professoras do GTPU, comentaram bastante aqui num episódio anterior, né, explicaram muito bem isso, assim, uma visão de como fazer cidade que é completamente ultrapassada e problemática. Então, mais do que falar assim, esse ou aquela indústria, essa ou aquela pessoa, eu acho que ainda é falta de visão. E eu percebo, assim, também até a falta de capacidade de diálogo entre esses grupos, que elas colocaram bastante, que é o que elas buscam fazer. A universidade, o poder executivo e eventualmente o legislativo e a comunidade. Recentemente eu acabei escutando uma entrevista com uma cientista super famosa, uma pesquisadora desse cerrado super famosa no Brasil. Ela e o entrevistador, era um podcast, zombando da população que tenta proteger a natureza. Eles ficaram rindo, gargalhando de exemplos desse tipo, assim, porque daí começa a gente fazer uma pesquisa com a onça e coloca um colar, e as pessoas vêm, criam um movimento, porque coitado do bichinho, aí ficaram os dois, kkkk. Aí a pesquisadora falou assim, não, porque na minha rua eu plantei algumas árvores, e aí eu faço umas podas às vezes. Outro dia veio um vizinho me questionar. Eu sou engenheira ambiental, eu sei o que eu tô fazendo. Então ali eu percebi claramente assim que triste essa visão do cientista de não perceber assim, bom, tá ali, não sabe que pode fazer poda? Explica pra ele, explica com calma, paciência. Você não é a pesquisadora, cientista, ele não tem como saber. Que você devia achar que bom que tem um vizinho preocupado com a poda de árvore. Porque se cada um ficar dentro de casa, tá podando, deve saber o que tá fazendo. Tá matando, na universidade tudo bem. É isso que não pode, né? Então assim, a gente tem exemplos dos dois lados. Tem o exemplo do GTPU, que tenta fazer esse diálogo, e tem exemplos, infelizmente, de cientistas que não dialogam com a sociedade. E aí, a gente, falando com os deputados, a gente percebe que eles não têm noção da questão científica, né? Assim, tanto que as justificativas dos PLs são absurdas, assim, porque o que a gente os PLs não vão atrapalhar o cerrado, são só manchas urbanas que não tem nem característica de vegetação. Eles escrevem assim não tem característica, não tem aspecto técnico nenhum. Então, a ciência, o legislativo, o executivo e a comunidade parece que ainda não estão se conversando. Então, se perguntar assim, quem é um elemento causador, né, ameaçador do cerrado, eu apontaria esse, por exemplo. Se a gente conversasse melhor, se escutasse mais esses aspectos, esses elementos da sociedade, também acho que a gente avançava mais nessa proteção. Muito legal, achei bem interessante essa resposta, né? Bem completa. Bom, então, começando a trazer o foco para o que é o nosso podcast, né? Que é essa ideia de elaboração de uma agenda ambiental para o caso de São Carlos, né? Antes de entrar na nossa pergunta final, saber um pouquinho mais do Cerrado em São Carlos. Então, na nossa cidade, né? É possível dizer, então, que o Cerrado está sendo ameaçado, né? Que pressões locais, eu sei que você já comentou um pouco disso, dessa própria concepção, mas que outras pressões locais têm atuado para que esse território do Cerrado seja fragmentado, né, ou prejudicado de forma geral? Sim, nesses estudos, o Rodrigo Agostinho ele cita outros estudos anteriores. Desde 2006, São Carlos está assim, entre os prioritários em relação à necessidade de conservação do Cerrado. Embora, como você falou, muita gente não saiba, eu ia dizendo aquela hora assim que também nem eu sabia. Eu entrava no Cerrado para caminhar, é uma área verde aqui, né? E nesse caso, uma das coisas que mudou muito minha visão foi participar de uma atividade de extensão que existe na Universidade Federal de São Carlos, que chama a Arca do Cerrado. Que daí tem um professor da computação que há 10 anos ele visita o fragmento do Cerrado, pega algumas sementes, faz mudas e planta. E aí eu comecei a perceber, nossa, essa trepadeira com essa flor linda, né? Nem sabia que estava aí no Cerrado. Essa fruta é daqui do Cerrado. E aí eu fui, né, me aprofundando, tanto de conhecer mesmo, de pesquisar, quanto de ter olhos para ver, que é uma coisa que às vezes a gente precisa de uma ajudinha
né, assim, olha, vem cá que eu vou mostrar para você. Existe, inclusive, a Trilha da Natureza, que é uma atividade de extensão da UFSCar também, que faz isso há muitos anos, né, leva as pessoas para mostrar para elas, dentro daquele ambiente meio mato ali, para as pessoas, né, porque o Cerrado tem essa característica também não tão visual como, talvez, as outras, né, a Amazonas, a Amazônia. Então, isso também aconteceu comigo, na verdade, esse processo, né, de aprender a ver a beleza do Cerrado e buscar tudo isso. Mas em São Carlos é isso, está fragmentado. A impressão que eu tenho, né, como eu falei, não sou especialista no assunto, mas com essa experiência que eu tive até hoje, algumas estão em áreas públicas do tipo o próprio fragmento do Cerrado, onde fica o campus da UFSCar, que tem cerca de 200 hectares, de Cerrado mesmo, porque esses talhões de eucalipto, né, estão ali no meio, mas de Cerrado mesmo são cerca de 200 hectares, como eu falei, com alguns inventários dizendo da sua biodiversidade. Recentemente teve uma dissertação de mestrado, que ela fez uma pesquisa dos animais de grande porte, né? Onça parda, lobo-guará, tamanduá-bandeira. Recentemente até grupos de ciclistas têm registrado bastante, eles mandam foto, de repente viraliza aqueles vídeos de lobo-guará, né, que eles encontram. Então tem esse cerrado aqui em São Carlos, e a gente sabe que esses animais, inclusive, eles têm uma área grande de movimentação, então certamente eles não vivem ali dentro só, eles passam por ali, né, mas por isso é tão importante preservar cada fragmento e também criar proteção para os entornos, tentando formar corredores ecológicos mesmo, onde eles possam passar com segurança, sem ser atropelados, como infelizmente também eles têm sido muito nas estradas e tal. Recentemente eu fui com o professor Maurício lá da Arca do Cerrado, a gente foi visitar uma área de cerrado que fica atrás do Graal ali, por exemplo. A gente falou, área de cerrado, a gente achou, você olhando no mapa assim, parece que é cerrado aqui. A gente foi lá e realmente tinha, por exemplo, a carobinha. Aqui na UFSCar, a gente tem a caroba, mas a carobinha não acontece aqui, mas lá estava praticamente na beira da estrada, assim, do lado do acostamento tinha várias com flor e tal. Então a gente caminhando ali, né, percebe essa... E aí, então, como eu ia falando, tem algumas que estão em áreas públicas, como o campus da UFSCar, a Embrapa também, eu estava vendo, tem acho que 700 hectares de cerrado que está lá, e como propriedades privadas também, fazendas, né, que tem as áreas de reserva legal, talvez, né, preservadas, porque eles são obrigados a preservar, ou outras áreas que ainda não foram, é visível que ainda não foram, ninguém foi lá mexer ainda, né, então a gente tem que ficar de olho quando eles forem mexer. Na estrada, né, indo para Campinas, a gente percebe umas manchas grandes ali, né, de cerrado. Então... Por que eu tava falando dessa coisa do cerrado aqui em São Carlos? O que você perguntou? Era do contexto municipal mesmo, né? Quais eram as pressões, né? E se era possível falar, então, que o cerrado estava bastante degradado, né? Como você respondeu. E aí tem isso mesmo, tem a necessidade da gente trazer o cerrado para dentro da cidade, e aí tem até a questão da jardinagem, né, do jardinagem naturalista que chama hoje, que é a gente parar de ficar comprando planta importada na loja e começar a ir atrás e perguntar, e uma hora eles começam a falar, nossa, tem tanta gente pedindo capim em barba de bode, deixa eu ir atrás disso, e aí começar a movimentar a produção de semente também de cerrado, que não tem, então é um círculo vicioso, né, no sentido ruim, assim, ninguém planta porque não tem, mas ninguém produz porque também ninguém compra, e a gente tem que trazer para dentro da cidade, desde uma pequena jardinagem na sua casa até os bosques urbanos, né? Infelizmente a gente vai ver às vezes nos condomínios a pessoa faz a jardinagem e coloca também um monte de, sei lá, palmeira importada em vez de colocar as espécies nativas, né? Então volta nessa questão que eu estava falando da visão, né? Das ameaças, inclusive aqui em São Carlos, eu acho que da falta de saber que tem o cerrado aqui, da falta de saber valorizar, inclusive o aspecto estético mesmo. Como eu falei, eu também não tinha, né? A gente caminha assim, que estranho, né? Porque, inclusive, nos filmes antigos, assim, sempre aparece, quando era uma coisa meio problemática, Caatinga e Cerrado. Aí alguma coisa... Então, a gente precisa construir todo esse novo olhar de que ele é bonito, sim. A Mariana Siqueira, lá de Brasília, tem feito esse trabalho, é uma arquiteta paisagista que tem feito muito esse trabalho de resgatar não, né? Na verdade, de construir a valorização visual mesmo, estética, né? Do Cerrado nos jardins. Então, acho que é por aí. E a rede atua também no Instagram, né? Como no Instagram existe o Cerrado em SP. E aí vocês resolveram fazer esse Instagram também para conscientizar, para mostrar para as pessoas sobre o Cerrado. Como que vocês veem a importância de ter uma rede assim? Foi isso fundamental, porque um pouco foi essa coisa de ligação, de ficar ligando e descobrindo onde tinha gente, mas muito também acabaram chegando graças ao Instagram, né? Como eu falei no começo, quando eu criei esse perfil, ele ainda não chamava Rede de Proteção, chamava União, porque era isso, era uma tentativa ainda. Então a gente ficou fazendo postagens chamando a atenção para essa questão dos PLs. E muita gente começou a seguir, a aparecer, a se espantar, né? Não sabia dessa ameaça, e aí começou a ser bem seguido, né? Hoje a gente acho que tá com 600 seguidores. Eu sei que perto de algumas celebridades aí há pouco, mas uma coisa que a gente não financiou e foi na base mesmo orgânica de
contar para o outro, né? Então, e aí sim, aí ele foi sendo transformado, então, no Instagram oficial, vamos dizer, da rede mesmo. E acho que tem esse papel, sim. Inclusive o Vitor, né, que a gente ia trazer ele para essa entrevista também não deu certo, mas ele é artista e é ecoeducador, né? Ele trabalha com várias coisas. Ele tem feito, por exemplo, pinturas de animais ameaçados que existem no Cerrado do Estado de São Paulo. Então, assim, como eu falei, tem essa gama também, né? Às vezes trago informação bem específica, às vezes tem essa questão da arte, mas a ideia justamente é abraçar e acolher o máximo possível de pessoas que estejam interessadas nesse assunto e queiram contribuir. A gente vai precisar crescer essa rede, na verdade, né? Como eu falei, tem essas cidades que compõem aí, mas tem 47 municípios... 290 municípios que têm cerrado no estado de São Paulo. Então, a gente precisa ter pelo menos um de cada um deles aí. Legal. Bom, então só para encerrar aqui a nossa entrevista com a Lara, né? A gente vai fazer a nossa pergunta final, que é essa voltada à agenda, né, local. Então, que elementos, né, tópicos ou questões fundamentais, né, você e a rede de forma geral acreditam que são fundamentais para serem incorporados numa agenda ambiental para o município de São Carlos, né? E por extensão para todos esses municípios que contêm cerrado, como você comentou. Uhum. Como eu falei, a gente ainda não teve tempo de começar a criar isso como grupo, né? Mas eu, né, particularmente, acho que tem essa questão, né, como eu falei, trazida lá pelo pessoal do GTPU, de mudar a lógica do crescimento urbano. Eles estavam falando que trabalharam a partir das bacias hidrográficas, né? E eu, enquanto escutava, pensei, nossa, que legal seria se a gente tivesse uma coisa semelhante, só que a partir dos fragmentos de cerrado. Então, eles começaram, né, a mapear, a ver as possibilidades, a conexão entre essas bacias e tal. Então, eu acho que seria tão interessante que tivesse alguma coisa parecida, inclusive envolvendo as populações do entorno, como eles tentam fazer também. E no nosso caso, teria, assim, às vezes, população de entorno de fragmento de cerrado é condomínio de alto padrão. Mas tem que envolver essas pessoas também, né? De eles entenderem essa importância e como fazer esse diálogo com a natureza. Então, acho que um dos pontos importantes para essa agenda seria a gente consolidar isso, esse diálogo, né, entre pesquisador e poder executivo, poder legislativo e a comunidade, mas voltado para a questão do cerrado, para a cidade saber que existe, conhecer e respeitar, né, e começar isso a aparecer, então, em leis, em políticas públicas, né. Tem a questão das unidades de conservação, que o Rodrigo Agostinho aponta como uma boa saída, né, necessária para salvar o que resta do cerrado no estado de São Paulo, né? E os corredores ecológicos para coligar eles, né? Que isso é muito importante. Eu tinha mencionado a dissertação da Melissa Freitas da Silva, né? Que ela fez uma dissertação agora em 2023, que foi um levantamento dessa fauna. Inclusive, no final da dissertação dela tem uma cartilha super bonitinha, falando sobre os animais, mostra as pegadas, mostra as fotos que ela fez na câmera trap, né? Mas tá lá, não sei se falta alguém financiar para isso começar a ir na mão das crianças, na mão das pessoas, né? Então, a divulgação, o mapeamento do como esse cerrado é na cidade. E a divulgação disso, eu acho que é um elemento super necessário. É aquele jargão super antigo, mas que é muito verdade, né? É difícil a gente proteger aquilo que a gente não conhece, né? Então, tem que conhecer mais, né? E também teve esse trabalho de conclusão de graduação de arquitetura aqui da USP, da Mariana Turati de Oliveira, em 2021, em que ela fez um trabalho, Resgate da Paisagem de Cerrado na cidade de São Carlos. Ela fez um trabalho super bonitinho assim, super bonito, com várias fotos, né? Mapeando mesmo essa questão arquitetônica paisagista em São Carlos, e fez um projeto ali, uma proposta, né, de como fazer essa intervenção, levando em consideração a existência do cerrado na cidade, né. Existe também o CEDA, que é o Centro de Estudos em Democracia Ambiental, que é coordenado pelo professor Celso Maran, lá na UFSCar. E eles têm essa proposta, eles criaram um fórum, eu acho que tem 1 ano mais ou menos esse trabalho deles, que eles tentam ter essa proposta de democracia do direito, né, e ambiental. E eles têm, inclusive, um curso no YouTube, gratuito e aberto, tem algumas aulas, inclusive, com o promotor do MP aqui de São Paulo, daqui de São Carlos, falando sobre isso, entendeu? Sobre o que o Ministério Público faz, como que a população teria que fazer para fazer alguma manifestação, alguma denúncia. Eu acho super importante também a formação da população sobre a importância do cerrado e sobre o que ela pode fazer. Porque a gente vê muito isso também, né? Ou as pessoas nem aí, paciência, eu nem sei como fazer, uma pessoa que não tá nem aí pra natureza, ou algumas que estão por aí, mas elas têm outro caminho, eu respeito também, a pessoa, sei lá, ela acha que se ela meditar, ficar em paz, ela vai trazer paz, eu respeito também isso, muitas vezes é o caminho que eu também tomo, mas agora, essas pessoas que ficam só reclamando, sabe? E às vezes até com crise de ansiedade, muita gente eu conheço gente que fica com crise de ansiedade quando começa a ver essas notícias ambientais e tudo, aí essas precisam aprender o que fazer com isso, né? Canalizar essa ansiedade, essa tristeza de ver a destruição da natureza e falar, é por aqui. Então, cursos como esse ajudam a pessoa a falar. E eu gosto de, assim, sempre que eu posso falar sobre essas ações, como eu falei no começo, contando como foi a história da criação da rede a partir da nossa atuação aqui em São Carlos, não por, obviamente,
por autopromoção, mas porque para as pessoas perceberem que eu não preciso ser especialista em nenhuma área de engenharia ou de biologia, ao contrário do que pensam alguns pesquisadores, né? Mas eu tenho o direito e o dever como cidadã de ir atrás e ver o que eu posso fazer e às vezes se unir com outras pessoas. Isso aqui tem mais facilidade em escrever essa ação para entrar no Ministério Público. Eu não sei muito escrever, mas eu observo ali, eu vou tirar as fotos, eu vou observar o que está acontecendo. Então a gente se une com alguém e manifesta. Se o Ministério Público achar errado, ele não vai fazer nada, ele vai arquivar, se não acontece nada com você, entendeu? Mas se ele enxergar uma coisa, ele vai começar a pesquisar. Olha, tem aqui material para um inquérito civil e tal. Eu acho que precisa também a população que se importa e que acha que quer fazer alguma coisa, ela tem esse caminho, sabe? Eu acho legal essa história para as pessoas perceberem isso, né? Que não precisa ficar achando que... E também assim, sabe? É o presidente que desmatou a Amazônia. É o governador que não sei o que e tal. Mas e aqui, né? Na nossa cidade? O que dá para fazer? Que é também o que vocês estão... O foco do trabalho de vocês aqui, que é excelente, né? E as pessoas têm que participar. Bom, legal. A gente agradece muito essa conversa. Foi bastante importante. Fiz várias anotações aqui pra gente pegar os contatos desse pessoal que você comentou. Acho que é isso, Maju. É isso, Lara, muito obrigada. Acho que foi uma conversa muito legal, muito importante. Bom, então nos acompanhe nas redes sociais. Eu abri aqui o Instagram para passar o endereço correto, né? Isso mesmo, Ambiental em Debate. Estamos no Instagram e outras plataformas de streaming. Já temos alguns episódios, né, envolvendo a própria questão do cerrado, arquitetura e valor ambiental, e uma série de outros temas, como desigualdades socioambientais em São Carlos e tudo mais. Então, agradeço aos ouvintes e pessoas que nos acompanharam até aqui e até a próxima. Obrigada.